Então, com 4 meses de gestação já do Henrique, a gente não sabia que era um menino, né, a gente queria surpresa, então a gente chamava ele de Bebê Lua. Eh, eu nessa coisa de: "Nossa, que delícia fazer comida, que não sei o quê, nã-nã-nã", de repente eu comia, não dava 15 minutos, me vinha um gosto amargo na boca, aquele gosto ruim na boca, tanto é que, assim, eu fiquei uns 20 dias sem eu falava: "Ai, nem vou comer, porque eu vou comer e vai vir aquele gosto na boca, não quero". Nossa, eu não quis mais cozinhar, não fiz nada, eu falei: "Nossa, não quero mais comer", né. Eu: "Ai, que coisa ruim, não sei o que tal". Aí eu lembro que eu liguei para o Babagi e falei: "Babagi, o que que tá acontecendo, né, esse gosto aqui". Aí a primeira coisa que ele falou assim, ó: "Número um, primeiro, alguma coisa aí tá sendo dita, então aceita que dói menos, né, por assim dizer. Em segundo lugar, não necessariamente entender, por aqui o que tá acontecendo, mas sentir que tem alguma coisa que tá sendo dita, né". E aí ele brincou ainda comigo: "Você muito bem sabe o que que acontece no 4º mês de gestação, segundo Jyotisha", que é, como as pessoas falam, né, transliteralmente, a astrologia védica. No 4º mês de gestação, existe algo que está sendo lapidado, que são os relacionamentos e que tem a ver com a alimentação. Então o sistema digestório é muito forte ali impregnado e é a mãe, né, Chandra, a lua, que está no aspecto muito grande, assim, né. Então nisso só eu já: tá bom, então tem alguma coisa a ver com isso, né". E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pra Laura Plinger, né, que é a vice-presidente da NET. Eu falei: "Laura, você já ouviu falar de alguém que começou a ter esse gosto na boca?" E assim, eu nem lembrei lá do negócio do leite, né, da minha mãe e da boca, eu não tinha Sim, me lembrado. sim. Tal, não sei o quê, né, você sabe de alguém, tal, o que que você tem a dizer sobre esse gosto, se você tem alguma, sei lá, alguma prática que poderia fazer, tal. E aí eu lembro que ela me respondeu com áudio, né, ela vai me mandar áudio, e eu só escutei assim: "Querida Larissa", a hora que eu nem ouvi o resto da mensagem, a hora que ela falou: "Querida Larissa", eu o gosto do leite. Falei: "É o gosto do leite da minha mãe". E eu: "Não, mas como assim? Por que que eu tô sentindo isso? Não sei o quê e tal". Eu: "Nossa". Aí eu pensei: Que será que aconteceu no 4º mês de gestação, né, da minha mãe?" Eu fiquei pensando: "Nossa". Tem Aí aquele monte de um coisa adendo, que tá. eu agora vendo a listinha que eu fiz aqui, quando eu falei com a Laura, e aí depois eu fui ouvir a mensagem, né, que ela foi falar, então porque na hora que ela falou: "Querida Larissa", já deu a catarse, eu não parei de ouvir o áudio, assim, mas depois eu fui ouvir e ela falou: "Olha, eu posso escrever para o François", né, que é o cara da NEP lá do Canadá, né, eu conheci ele ao vivo aqui no Brasil, a gente teve altos papos, e tal, "porque eu acho que ele pode te ajudar". Eu falei: "Beleza, né". Aí ele me mandou uma mensagem falando: "Olha, a gente pode ter uma conversa na próxima sexta-feira", isso era tipo terça-feira, "na próxima sexta-feira, que eu quero fazer uma sessão, né, de osteopatia à distância com você". Eu falei: "Tá bom", né. Vanja, olha o que aconteceu. Na quarta-feira, que era dia 12 de outubro de 2022, era o último dia da última turma que eu fiz da perspectiva do bebê sobre o nascimento, que é um curso, né, que eu idealizei. A última turma que eu fiz ainda grávida, né, e depois disso eu ainda não fiz outra turma, né, porque eu ainda estou nesse processo agora. E essa foi a única turma que eu resolvi colocar uma aula a mais sobre aleitamento espiritual, porque eu já estava vivendo tudo isso, eu falei: "Gente, eu preciso compartilhar isso", né. E justo nesse dia, Vanja, eu fui até a casa da minha mãe, porque eu que estava cuidando da casa dela enquanto ela estava fora, e eu peguei um álbum, né, antigo, e eu achei uma foto da minha mãe me amamentando. E aquilo foi uma coisa muito forte pra mim, e exatamente no dia seguinte, dia 13, foi o aniversário da minha mãe. Então, assim, muitas coisas aconteceram, assim, foi riquíssimo, assim, nossa, não sei nem explicar, assim, porque foi muito lindo. Mas nessa quarta-feira, o Mário foi pra praia com a minha filha, encontrar com a família dele, eu falei: "Olha, eu não vou, porque eu vou dar aula aqui e eu ainda vou atender um casal na sexta-feira, então na sexta-feira de manhã, depois que eu atender o casal, eu sigo pra praia e encontro com vocês lá", né. Só que na quinta-feira à noite, eu fiz a minha própria comida, etcétera, no meio da noite eu passei a noite inteira indo no banheiro, assim, com piriri mesmo, tipo, a noite inteira, muito mal, muito mal. Quando eu acordei 6 horas da manhã e eu levantei da cama pra ir no banheiro pela milésima vez, eu desmaiei, não tinha força.
Aí eu estava no chão, assim, nossa, gente, eu tô sozinha, eu tô no segundo andar, o que que eu vou fazer? Aí eu peguei meu celular, liguei pra vizinha do lado, ela não atendeu, era 6 horas da manhã. Liguei pra outra vizinha, que era a nova vizinha, não atendeu também. Eu, gente, o que que eu vou fazer? E eu passando mal, passando mal, passando mal, passando mal, né? Gravidona e tal. Aí a vizinha do lado aqui me ligou, Larissa, você me ligou? Eu falei, nossa, olha, eu tô passando muito mal, tipo, qual a chance de você vir aqui na minha casa e, tipo, trazer alguma coisa pra eu comer e tal? Aí ela falou, não, tô indo, né? Eu falei, ó, a porta da garagem tá aberta, tá? Ela entrou, ela veio com, nossa, com uma bandeja cheia de coisa. E a gente ficou conversando uma hora, ela falou que ela era enfermeira e que ela deixou, né? Ela não trabalha mais com isso hoje. E que aí ela foi trabalhar com o quê? Se formou em nutrição. Vai vendo, Vanja? E aí a gente ficou uma hora, ela cuidou de mim, levou no banheiro, colocou água por tudo que é pela casa, não sei o quê, né? Eu falei assim, olha, eu vou estar aqui o dia inteiro, se você precisar de mim e tal. Nisso eu mandei mensagem pro Mário, Mário, volta pra Campinas, que eu tô mal e tal. Ela falou, ó, se você precisar, você me fala, eu vou dar uma saidinha só agora, mas depois eu vou voltar. Eu falei, tá bom. Aí liguei pra minha doula, né? Falei assim, viu, qual a chance de você vir aqui agora na minha casa? Ela, tô indo. E veio ficar comigo. Deixou o almoço preparado, ai, tudo lindo. Eu falei, nossa, quanto cuidado, né? Deixou tudo arrumadinho, né? E o Mário falou, umas 4 da tarde eu tô aí, né? Que ele saiu lá de Juqueí. Eu falei, tá bom. Aí, nisso, tipo, eu tava na cama, né? Aí eu já tava sozinha. A doula já tinha ido embora. Eu falei assim, vou descansar um pouco, né? Sozinha, né? Tava com o Henrique, né? Aí o meu celular toca. Aí era o François, tipo, eu tinha esquecido completamente que, né, que a gente tinha combinado, tipo, eu tava passando tão mal, já tinha cancelado o casal, porque eu tava muito mal, né? Aí eu tava meio que no escuro, assim, o François me liga, ele, Larissa, né? Aí, ok, não sei o que tal. Eu, ai, nossa, o François já tinha esquecido, ele também tinha esquecido, mas aí alguém me lembrou aqui e tal, não sei o quê. Eu falei, você não vai acreditar, olha o que tá acontecendo, eu tô tendo eu acabei de ter um piriri, aconteceu isso. Ele, conte-me mais. Aí ele falou assim, ó, eu quero que você me responda algumas perguntas. Olha só, Vanja, que loucura tudo isso, gente. Ó, a gente vai ficar aqui até as 10, né? Se você quiser cortar em qualquer momento, você fala que eu paro. Mas isso aqui é muito rico, é muito coisa. Aí ele falou assim, olha, Laura, é o seguinte, eu vou pedir para você fazer algumas coisas. Ele pegou um bonequinho, né, e foi fazendo no bonequinho, falando, você vai apertar tal lugar, tal ossinho no seu não sei o quê, vai fazer isso. Então, assim, eu fazia em mim, e ele me guiando, e a gente com o olho fechado, tal, nananã, tá. Aí depois de um tempo lá apertando, ele, tá, eu já sei o que tá acontecendo. Aí eu falei, então tá, né, me fala, né. Aí, olha, Vanja, ele não sabia de toda essa história Das da minha mãe, né, histórias. do bebê que morreu e etc. E tal. Ele falou assim: olha, alguma coisa lá atrás, né, quando a sua mãe estava sendo gestada, aconteceu. Não aconteceu? Eu falei, aconteceu. Aí eu falei, aconteceu isso, né? Um tio morreu, veio minha mãe e tal. Ele, tá, mas mais alguma coisa aconteceu, né? Aí eu falei assim, como que foi o peso, né, da sua mãe? Eu falei assim, nasceu com o mesmo peso, né, desse meu tio. Aí o meu irmão nasceu com o mesmo peso. Aí eu nasci, aí ele sabe que eu tenho uma irmã gêmea. Ele falou, Larissa, olha só, o bebê no ventre, de novo, assim como depois de nascido, ele é inteligentíssimo de saber utilizar o que ele precisa enquanto ele está sendo gestado, né? E tão inteligente também que muitas vezes a mulher sofre de alguma coisa, sofre entre aspas, né, de algum distúrbio que a medicina diz, e durante a gestação, magicamente aquilo desaparece, né? É. E aí, de repente, volta. Então, assim, de repente a mãe tem um problema, sei lá, no rim, esse bebê desenvolve um super rim, só que depois que nasce, esse super rim não tá mais nutrindo a mãe também. Então a mãe volta a ter alguma coisa, às vezes não, e o bebê ficou com aquele super rim, né? Então o que que ele falou? Que durante a minha gestação, por causa dessa falta da conexão que a minha mãe tinha comigo e só com a minha irmã, eu comecei a me nutrir, mas agora eu não lembro o nome da substância. De uma substância que tem, né, que o bebê recebe, né, via placentária, que ela aumenta a sensação de prazer para do tipo, eu vou ficar aqui, eu não vou me auto-sabotar e ir embora dessa gestação, eu preciso ir, né? Só que o que, que acontece? Em grande quantidade, essa mesma substância que te dá esse prazer de estar ali causa uma amargura muito forte, que é esse gosto na boca. E aí ele falou, então, que toda vez que alguma coisa me engatilha essa sensação de eu preciso estar aqui, mas eu quero sair, eu fico com esse gosto na boca. Com a boca amarga. Olha que loucura tudo isso. Aí ele falando, nossa, fazia muito sentido, assim. Eu sei que, tipo, a hora que a gente se desligou, eu já não estava sentindo mais nada. Eu até, quando o Mário chegou, ele falou, nossa, mas você não estava morrendo? Eu falei, então. Aí eu falei, deixa eu contar o que aconteceu. Foi muito, assim, uau, né? Ai, ai.
um dia antes do Henrique nascer, a Olivia, não quero ver você no trabalho de parto, quero, não sei o que, só que eu não tinha falado pra ninguém que eu ouvi a voz que ia começar às 3 da manhã. E ela, não quero, não quero. E eu só olhei pro Mário assim, do tipo, você tá percebendo que ela tá com o mesmo, né, comportamento quando meu pai, né, foi fazer a passagem? Aí ele, sim. Aí acalmou, falando pra ela, meu, começou qualquer momento, o papai vai te levar na casa da vovó. Conseguiu dormir. Beleza, fui dormir, fomos dormir e tal. No meio da noite, acordo pra ir no banheiro, né, fazer xixi, assim, aí vejo um pingo de sangue, assim. Aí eu, sério, você acende a luz só pra ver que horas eram, 2h56 da manhã. Eu falei, não, não é possível. Aí eu falei, gente, eu tô morrendo de sono ainda, não tô sentindo nada, quer saber? Vou dormir, né? Mas tudo bem. Aí depois, um dia, a gente conta a história do parto. Nasceu, né? E, e no momento do nascimento, Vanja, eu estive de novo nesse lugar que não tem nada em cima, nada embaixo, nada do lado, era só luz, era... Eu, uau, o que que é isso? Assim, eu já tinha vivenciado uma experiência maravilhosa no parto do Henrique, mas essa, da Olivia, essa foi, assim, transcendental. E eu... E foi uma questão de eu ali pensar, né, no momento em que eu pensei que as parteiras falaram assim, você vai pôr no peito? E eu assim, confia no fluxo natural da vida. E eu coloquei ele. E logo de primeira ele já pegou, elas até falaram, caramba, mamando assim e tal, né? E mamava, 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 mamava e tal, assim, eu lembro até que quando a gente foi, né, no pediatra pela primeira vez, tipo, ele nem chegou a perder peso, ele ganhou, assim, em 3 dias ele ganhou muito, assim, ele tava ganhando muito acima, e ainda que a pega tava péssima, viu, só pra avisar, que tava muito ruim. E aí o pediatra já, não, vai na osteopata, vai não sei aonde, não sei o que, consultora pra arrumar a pega, assim, e eu comecei a ficar um pouco bitolada, assim, até que o Mário virou e falou assim pra mim, Larissa, o bebê tá bem, o Henrique tá bem, você tá bem, não tá te machucando, né? Tipo, tá tudo bem, confia. Aí eu, Larissa, confia. Aí eu não fui em lugar nenhum, e tudo fluiu, e foi tudo maravilhoso. Só que, olha o que aconteceu. Vamos voltar agora lá na história, quando eu e a minha irmã nascemos, que meu irmão, que tinha 4 anos, coitado, perdeu ali a vez, entre aspas, e ele já se sentia desde o nascimento como esse, não são as minhas gêmeas com o meu pai. Sim. Então, quando o Henrique nasceu, e o meu irmão mora no Rio, na verdade, todos os meus irmãos moram no Rio, menos uma irmã que mora em Santos, e eu moro em Campinas. Somos em 5. Eu mandei uma mensagem para todo mundo, falei assim, vem me ver, vem visitar, não sei o que, e ele mandou um texto gigante, falando assim, olha, é o seguinte, ele nunca tinha falado daquela forma, ele já tinha falado tudo que ele escreveu ali, mas não daquela forma. Olha, a verdade é que você vive uma vida completamente próspera, maravilhosa, e assim, eu me sinto pior do que o cachorro, eu nunca tive um momento com meu pai, eu tinha que cuidar de vocês, e que não sei o quê, nananã. Ele falou um monte de coisa, assim, que quando eu li, me deu aquele amargo na boca. Eu, tipo, caramba, que peso. Eu pensei assim, caramba, tipo assim, eu não sou a irmã mais nova, ai, que fofinha, não. Eu sou a irmã que tirou o que ele queria que fosse. E Vanja, o Henrique nasceu e ainda é a cara do meu irmão. É. Na Então, verdade, assim, você não tirou nada dele, né? Onde sim, sim, estava a trava ficou no relacionamento entre pai e filho, né? Não tem a ver isso. com quem nasceu, Sim, tem a sim, sim. ver com o pensamento que seu pai emitiu o tempo todo. Não é minha Uhum, menina, não são minhas meninas, uhum, então não é esse filho que eu quero, né? Então o uhum. problema nunca foi vocês. Sim, sim, eu compreendo isso. Mas assim, foi tão doido que ele nasce, então, assim, o Henrique é muito parecido com o meu irmão, assim, mas eu comecei, então, a fazer um processo de intenção no momento de amamentar, e, tipo, então eu vou ofertar, né, pro Henrique esse leite, não sei o quê, nananã. E aí eu pensava também no meu irmão, né, na infância dele, em tudo que ele podia se nutrir, etc. Comecei a fazer isso, e sem falar pro meu irmão, e o meu irmão já não falava quase comigo, ele começou a voltar a falar comigo. Aí eu, gente, o que tá acontecendo, né? E aí, muito interessante, eu sempre falo que vou finalizar, né? Já são 9h40. Eu comecei a observar alguns padrões, mas agora bem de amamentação mesmo. A minha irmã, gêmea, né? Ela teve um bebê há 1 ano e 7 meses agora, né? É 1 ano exatamente mais velho que o Henrique. Aliás, 1 ano e 7 meses. Não, é 1 ano. Se o Henrique vai fazer 7, depois ele não é 1 ano. É,
E eu estive também no parto dela, foi muito louco, assim, porque foi muito parecido com o da Olivia, então eu ficava assim, eu sou doula, eu sou tia, eu sou irmã, eu sou que tô parindo, nossa, isso foi transcendental também. Mas o que que a gente reparou, né? Que a minha mãe veio me visitar e eu, logo assim, nos primeiros dias que o Henrique nasceu, e eu senti no dia que ela veio que toda aquela fartura dele mamar, não tinha. Ele não queria mamar. Parece que não tinha tanto leite. Eu, nossa, o que tá acontecendo? Por quê, né? Beleza. Aí no dia seguinte veio minha sogra. Peito desse tamanho, mamou. Eu, gente, o que tá acontecendo? Aí de novo, minha mãe veio, inchou, não vinha, não queria, sugava. Que tá acontecendo aqui? Eu mandei uma mensagem pra minha irmã. Ô, Paula, você já reparou alguma coisa em relação ao fluxo do seu leite, dependendo de quem vai até você e tal? Ela falou, eles precisam te contar. Que a mãe só veio aqui uma vez, né? Minha mãe, é difícil ela ir pro Rio ver minha irmã. Mas ela veio aqui, ou quando eu falo com ela e é muito pesado, assim, simplesmente não flui. E com a sogra dela, que mora em Minas, aí ela fala, tô indo pro Rio, a minha irmã tem mastite. Já teve acho que 6 vezes. Tanto e a sogra dela não é daquelas que te corta e faz o que quer. Ela é, gente, é uma delicadeza, assim. Ela falou pra minha irmã, olha, tudo que eu estiver fazendo que você não quer que eu faça, pode me falar que eu vou fazer do jeito que você quer. Imagina, alguém falar isso, ser uma sogra, falar isso. Então a gente foi reparando isso, né? Aí a gente pensou assim, como que a gente pode, como eu posso Curar, falar? trabalhar. Curar essa história, trabalhar essa história para não ficar essa questão, porque, poxa, eu quero ter contato com minha mãe, eu quero que ela esteja com o Henrique, mas eu também não quero ficar com essa raiva, ela vai vir aqui, vai ficar tudo, não quero, né? E aí, então, a gente começou a trabalhar uma questão com a minha mãe, de o que seria, então, enquanto a gente estava amamentando nossos filhos, essa nutrição que talvez ela também não teve, porque ela foi marinada no medo, ela foi amamentada no medo, ela tudo no medo, então a gente começou, né, esse processo de intenção, e era tão interessante, até hoje isso acontece, que quando eu realmente me conecto e começo a colocar intenção, às vezes eu até falo bem baixinho, assim, dá para perceber, Vanja, que a sucção aumenta na hora que você está colocando a sua intenção. É muito mágico, assim, muito mágico mesmo, assim, Com toda certeza. é Você delicioso, fez assim. conexão com você amamentando ou não? Você mamando no peito da sua mãe, que você também fez esse processo? Vanja, eu não fiz ainda. Por quê? O François falou a Que... mesma coisa para eu fazer, mas eu não fiz ainda. Parei. Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada, assim. Bom, o fato, assim, acho que agora sim, para fechar, né, o puerpério, né, quando a gente olha para o puerpério, o processo de amamentação e etc., ele pode ser realmente muito tenso, muito pesado, muito distante, né, sei lá, de uma idealização que colocam do que é, etc. Mas, assim, mesmo vivendo essa intensidade de tudo que eu estou vivendo, do que eu vivi, olhando para trás, a leveza que tá por poder olhar essa perspectiva e falar, caramba, parece que eu estou tirando camadas que eu não preciso levar para a próxima, eu brinco, né? E eu libero também o que vem depois para ser o que veio ser, sabe, Vanja? E assim, eu falo que é uma cura quântica, assim. Então, mesmo à noite, assim, eu digo, nossa, que sono, juro por Deus. Aí eu acordo e eu vou sorrindo, sabe? Assim, ai, tá tudo bem, que delícia, sabe? Porque é isso, assim, é essa pequeneza que não é falado em nenhum lugar, não tem livro, o médico não vai falar, o consultor não vai falar, ninguém vai olhar. É a gente observar, a gente ir percebendo que lindo que é essa história, essa teia da vida, assim. E, e é isso hoje, assim. A possibilidade é como se o tempo fosse elástico. É. E aí essa amamentação que nutre, essa amamentação ela se desdobra em linhas e linhas e linhas de tempo, porque se a emoção que foi vivida está presente no pensamento, então ela está acontecendo agora. Então ela não foi no passado, ela foi agora, né? Ela está acontecendo simultaneamente. Então, se eu tenho conhecimento desse sentimento que está acontecendo agora, agora eu mudo, né? Mas é maravilhoso. E É assim, é isso. muito transcendental, né? Você ter consciência disso e saber que o poder está na sua mão, bastando um pensamento e uma intenção amorosa. Quantas coisas a amamentação pode curar,
né? Quantas histórias a amamentação pode curar. Eu já indiquei várias visualizações, processos de cura e tal, mas as pessoas não mergulham com afinco, né? Fica só na beiradinha ali, colocando o dedinho na piscina. Sei lá, tem um marzão lindo, maravilhoso. Ela, não, vou colocar o dedinho aqui na praia. E aí coloca o dedinho, ai, deu certo.